Olá pessoal, sou Charlie Austin e eu sou tu. O amor vive no mundo através de vocês. Você está aqui no Amor Sage, o seu espaço na internet onde a gente fala sobre o processo ascensional de indivíduos, ainda mais nesse momento de transição planetária. Esse vídeo você está vendo, tô com uma roupa diferente de quem está indo dormir, porque eu estou gravando esse vídeo de noite. É uma continuação do vídeo anterior chamado Impermanência. E eu tô lendo trechos de um livro que eu tô revisitando, vez por outra, aqui no canal e também nos meus momentos que eu passo com a minha própria alma. E eu tô usando trechos desse livro, que se chama De Corpo e Alma, ah, como, como expoentes, e com isso eu quero dizer como verbalizações bem claras, bem lúcidas e bem didáticas para quem está chegando no canal agora, para que vocês entendam uh, os temas mais aprofundados que eu trago no canal. Porque às vezes, quando eu estou falando dos temas mais aprofundados, eu já meio que tomo por tido, né, que todo mundo sabe quais são as bases nas quais eu estou construindo aqueles temas mais profundos. E tem muita gente nova chegando no canal. Então, assim, eu quero sedimentar com esse novo público, esse crescente público, qual é a minha abordagem de alma, como um almalósofo. E a gente tem que se fazer-se entender. E eu acho que esse livro é uma boa ponte que eu posso usar para construir alguns temas, algumas percepções que eu quero que o meu público tenha em mente. Quando assistindo, por exemplo, lives de domingo, que são geralmente extensas, são grandes estudos de temas em específico, lives relâmpagos e outras. E aí agora de noite, antes de eu ir dormir, eu resolvi doar esse tempo para vocês. Hoje eu quero falar sobre a história da alma. Esse livro ele tem um pedacinho muito bom, em que ele resume, por exemplo, as 4, 5 horas da minha live de História do Mundo, que está lá na playlist de Ascensão. Tem uma maneira bem didática, bem acessível de falar da história da alma, entre parênteses. E eu quero ler para vocês. Olha que interessante o que diz. Talvez a melhor forma de descrever a alma seja imaginar que ela tenha um enredo, uma história. Embora a história da alma, entre parênteses, não tenha começo nem fim, vou iniciá-la arbitrariamente dizendo que, no começo, nós somos simplesmente pura percepção. É difícil falar sobre a pura percepção. O melhor que posso fazer é dizer que ela é, ao mesmo tempo, tudo e nada. É lugar nenhum e é todos os lugares. Não tem forma e, no entanto, contém todas as formas. A pura percepção transcende a alma, mas todas as almas são parte dela. E aqui nesse ponto ele está falando do eu sou. O eu sou é isso, é tudo e nada, todos os lugares e lugar nenhum, não tem forma, mas contém todas as formas. Ele está falando do eu sou, também chamado de circunpeto, né? Ou singularidade, que é aquela esfera com um ponto no meio, tá? Aquele círculo, na verdade, com um ponto no meio. E ele diz assim: a pura percepção transcende a alma, porque afinal é o eu sou. Mas todas as almas são parte dela. Podemos chamá-la de Deus, mas também podemos chamá-la de o manifesto imanente, aquilo que ainda não tomou forma no plano físico. Em dado momento, a pura percepção começa a se dividir, e é aí que entramos no domínio da alma. Poderíamos dizer que, em certo sentido, é como se um pequeno pedaço da pura percepção começasse a arrebentar,
separando-se da entidade maior. Embora esteja se preparando para se manifestar no plano físico, esta nova entidade ainda não encarnou, ainda não assumiu forma física. É uma parte única e separada da pura percepção e tem, por exemplo, um germe de João dentro de si, mas ainda não é João. Aqui ele está escolhendo um nome aleatório, né, para falar sobre nós, sobre aquele aspecto que se tornará a personalidade humana da alma encarnada. É, na verdade, a alma que em breve virá a ser identificada como João. Ele explicou o que eu acabei de explicar antes dele. Em seguida, por fim, a alma encarna no plano físico, assume o corpo e a personalidade que atendem pelo nome de, entre aspas, João. Portanto, quando falamos sobre alimentar a alma, estamos, na verdade, falando sobre alimentar a nós mesmos. Nós e a nossa alma somos a mesma coisa. Mas tornar-se João, atingir o plano físico, não é o fim da história. Ao final da existência de João, ou talvez ao final de várias existências, a alma que era João retorna à pura percepção de onde partiu. Todos nós, almas, estamos numa viagem circular, de início a início. Alimentar a alma nos ajuda a atravessar o período de encarnação física, a parte, entre parênteses, João da viagem, e a nos levar de volta ao estado da pura percepção novamente. Quando é parte da pura percepção, a alma não precisa de alimento algum. E aqui, gente, ele está falando alimento de maneira abstrata, tá? Ele está falando assim, aquelas coisas que alimentam, nutrem o senso da alma enquanto há uma parte dela encarnada, experienciando as coisas do mundo físico para ela. É aquelas coisas que nos nutrem a nossa conexão, a nossa percepção de que somos maior do que esta encarnação. É nesse sentido que ele está falando de alimento. Então ele diz assim, quando é parte da pura percepção, a alma não precisa de alimento algum. Mas quando se divide e toma forma como uma entidade independente, quando se separa da pura percepção, a alma desenvolve individualidade. E junto com a individualidade vem também uma série de atribuições, apegos, aversões e predisposições, a que chamamos de karma. Aqui no livro ele trabalha com essa questão de karma. Eu tenho uma live onde eu falo que karma é um sistema de crenças e que a gente não precisa estar preso a ele, né? Na verdade, o karma meio que nos priva de ver a luz da alma, mas vamos desconsiderar momentaneamente o que ele está trazendo nesse ponto. Aí ele diz assim, nesse momento, a alma se defronta com um impasse. O impasse de ser um indivíduo que deseja ser único, independente de tudo e de todos, e que ao mesmo tempo também anseia por retornar à pura percepção indiferenciada da qual veio. A única forma de retornar é aumentando a nossa percepção do uno, mas sua própria individualidade e as ações independentes que toma a distanciam cada vez dessa percepção do uno, que nada mais é do que muitos. E a separação gera sofrimento. Então, quando tomamos consciência deste impasse, começamos a alimentar a alma de forma que possam ajudá-la a lidar com os problemas gerados pela separação e pelo apego, para que ela possa seguir adiante de volta ao início. Que viagem interessante! E aí, tem outro pedacinho aqui que eu quero ler para vocês. Olha esse pedacinho aqui. É importantíssimo.
Ele diz assim: algo poderoso para despertarmos para essa percepção é reservar um tempo de sossego todos os dias. Um tempo em que possamos mergulhar profundamente dentro de nós mesmos. Através da contemplação, da meditação ou da reflexão, podemos afrouxar as amarras da identidade social que construímos para nós. Enfraquecer a sensação de que somos apenas e irrevogavelmente o João nos ajuda a chegar mais perto da percepção daquilo maior que somos. Instalado em nosso sossego, podemos começar a ver o João como um objeto, um papel, e não como o que eu sou. Podemos aprender que o João é parte de nós, mas não a soma total. Imagine a soma total, a percepção, o eu, como um foco de luz que incide sobre todas as diferentes partes do João. Eu vejo os vários pedaços e sombras iluminados pela luz e acredito que esses pedaços são o que eu sou. Mas, na verdade, eu sou o foco de luz e não apenas os pontos em que a luz incide. O foco de luz é a verdadeira entidade, não a encarnação que atende pelo nome de João. No processo de nos transformarmos em nosso eu independente, nós nos concentramos nas pequenas partes do João que conseguimos ver. O foco de luz, o verdadeiro João, fica escondido na sombra. Aí eu vou pular um pedacinho aqui e vou ler esse pedaço. Despertar nossa percepção para o uno, para o grande maior que somos, alimenta a alma. O mesmo se dá quando equilibramos dentro de nós os 3 estágios ou aspectos do nosso ser. A pura percepção, a alma, que é o eu superior, tá, pessoal? E a encarnação, que é o que eu chamo de eu humano. Eu, né, o autor diz, passei talvez cerca de 25 anos aprendendo a estar em todos os 3 planos simultaneamente. Isso ele quer dizer, aprendendo a passear entre os 3 planos, né? O da percepção, que é o eu sou, a alma, o eu superior e a encarnação. Então ele falou que ele levou 25 anos aí para conseguir passear pelos 3 simultaneamente e estar em equilíbrio nos 3. Quando começamos a despertar, descobrimos que temos vivido presos em nossas encarnações, em nosso germe de João, como ele põe entre parênteses. Por isso, muitas vezes usamos técnicas espirituais como uma forma de resistir ao impasse de nossa encarnação, para tentar aumentar nossa identificação com a alma. Mas aí é que está a grande armadilha. O desejo de fugir de nossa encarnação é ocasionado por uma aversão a alguma coisa, o que significa que ela está mergulhada em isolamento e anseio. E o anseio, o desejo, é exatamente o que nos mantém apegados à encarnação. Então, com o tempo, você começa a perceber que não pode deixar de lado sua encarnação. E é aí que o progresso começa. Em vez de deixá-la de lado, você começa a procurar formas de recuperar o equilíbrio, de voltar à sua encarnação sem esquecer de sua alma. Você começa a aprender a integrar os 2 planos, a manter sua percepção aberta para a sua encarnação e para a sua alma ao mesmo tempo. Há muitos métodos que podemos usar em nossas vidas para nos mantermos conectados a todos os planos de consciência,
Aí ele dá um exemplo de como ele faz isso. Eu, por exemplo, costumo carregar comigo uma passagem de ida e volta. Ele quer dizer, né, para ele conseguir transitar entre os três níveis, né, que é o eu sou, a alma, que é o eu superior, e a encarnação. Ele diz que essa passagem de ida e volta para ele é um objeto, no caso, um terço. Quando estou numa fila de supermercado, giro na mão as contas do meu terço. As contas são um pequeno expediente para me fazer lembrar de que sou uma alma que, por acaso, está enfrentando uma fila de supermercado. Sentir as contas entre os meus dedos já é suficiente para alterar toda a minha consciência. Ou então eu respiro fundo. Muitas vezes um simples respirar fundo já consegue me despertar e equilibrar. E aí ele continua, né, falando aqui de outras coisas. Por sinal, pessoal, vocês, né, que estão na mentoria, quem estiver na mentoria, ou quem já fez a Sadhana 4 aqui, né, pelo menos o resumo dela que está aqui no canal do YouTube, vocês podem usar o seu amuleto da ascensão como esse objeto de passagem, de ida e volta entre o nível da alma e o nível do eu humano encarnado. Então vocês podem usar o teu amuleto da ascensão quando vocês saem para os lugares, sei lá, tá fazendo compra, tá lavando o carro, e se sentir ali talvez uma ânsia, alguma ansiedade, tu pode, né, simplesmente segurar no teu amuleto e aí ser remetido imediatamente para o plano de existência da alma, se conectar ali momentaneamente naquela prática cotidiana com o fato, com a lembrança de que você é alma, você é muito maior do que apenas aquele ser humano que está executando uma determinada tarefa ou tendo uma determinada experiência ou vivência, tá? Ou você pode usar até um objeto religioso, não precisa ser o amuleto da ascensão, que você tenha, caso você ainda se simpatiza com alguma religião em específico. Mas é muito interessante ele falando da história da alma, e é importante esse ponto que ele falou. Algumas pessoas acham que eu dou pouco valor ao eu humano, né? Eu fiz até um vídeo ontem sobre achigan-se, diminua-se, né? Mas o diminuir-se ali é apenas em comparação com o maior, que aí vai ser diminuto mesmo, né? A nossa parte encarnada é apenas uma coisinha pequena da soma total do que nós somos, então nesse sentido fica diminuto. Mas se você olhar a parte humana, né, que é que ele chama de encarnação, no seu próprio mérito, ela é grande, né, se não houver essa comparação entre os níveis da alma. Assim, se você... O diminuir que eu estou falando é você colocar ela no devido lugar dela. O problema é que a personalidade humana geralmente é muito inflada. Ela é muito maior do que ela precisa ser, tá? Ele mostra aqui por que ela é maior. Porque ela está tomando o lugar de outros dois níveis do ser que nós somos. Do eu sou e da alma. Então você tem que integrar ela. Para você integrar ela, você tem que desinflar, diminuir ela, mostrar para ela que ela... né, não precisa ter todo esse impacto, esse espaço que a gente dá para ela. E aí sim, como tu faz isso? Dando de volta, né, o espaço que a personalidade humana pegou para os outros dois âmbitos do ser que nós somos, que deveriam estar usando aquele espaço, que é a alma, o eu superior, e o eu sou, né, que ele chama aqui de pura percepção. É assim que tu faz a integração. E aí tu começa então a conseguir passear entre os três. Porque a maioria das vezes os seres humanos, eles sufocam a alma deles, então aí não consegue nem acessar a pura percepção que é o eu sou, porque é só personalidade humana, só tem personalidade humana ali, tem muito de personalidade humana e quase ou nada de alma, tá? Então são apenas maneiras diferentes de colocar, né? Geralmente eu foco muito em fazer vocês diminuírem o humano, não é porque é para submergi-lo ou para detrair dele ou para humilhá-lo, né? Alguns acham, você não se importa com o aspecto físico. Não,
é porque ele está descomedidamente, ele está fora de equilíbrio, ele está fora do tamanho que ele precisa assumir, que seria necessário para ele assumir. Então, tipo assim, baixa a bola, eu humano, é apenas nesse sentido, mas o eu humano, enquanto tu estiver numa encarnação no plano físico, sempre vai ser necessário, tá? É só você regular ele e ele vai continuar a ter papel de importância, só que dentro dos parâmetros que é pertinente a ele, vai deixar os outros aspectos do ser que você é também brilhar, que nesse caso é a alma, eu superior e o eu sou, ou como aqui o autor chama, a pura percepção. Eu quero terminar a quinta-feira de hoje com uma anedota, né, com um conto muito legal do cocheiro e da carruagem. E aí no vídeo hoje das 8 eu vou falar mais sobre esse conto. Gostou desse momento aqui de leitura? Às vezes eu gosto, sabe, pegar algumas coisas, alguns livros da minha estante e ler alguns trechos para vocês. Eu gosto dessa coisa mais assim descompromissada. Eu não preciso muito usar meu aparato mental, né? Já tá ali, fala exatamente a mesma mensagem que eu transmitiria se eu fosse escolher as minhas palavras. Eu acho que traz muito crescimento, faz muito bem para a alma de vocês. Se você gostou, peço para você fazer inscrição do canal. E para quem já é inscrito, peço então para comentar como tem sido esses vídeos do diário de bordo nesses últimos dias que eu tenho publicado. Eu sou o Charlie Austin e eu sou tu, o amor vive no mundo através de você. E nós nos vemos nos nossos próximos vídeos. Abraços, tchau.